Bom dia, meus irmãos. Que hoje seja um ótimo dia para a gente, na graça de Deus. Bom dia para quem está acompanhando a nossa live. A gente acabou de iniciar. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero abrir lendo um texto de Salmos com vocês. Salmos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com eles te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? A gente está passando um momento um tanto quanto reflexivo. Nessa semana a gente teve, anteontem, se não me engano, a morte de uma cantora famosa do país, e a gente vive um momento de comoção por conta disso. Muitas pessoas manifestando a sua tristeza, tendo uma onda também de reflexão por conta da brevidade da vida, porque ela faleceu com 26 anos no auge da carreira. E as pessoas ficam perguntando: nossa, por que tão nova? Ou por que as coisas acontecem desse jeito? Eu convido você hoje a pensar um pouco disso. Que é o homem para que Deus se importe com ele? Quem somos nós diante de Deus para que a gente receba o carinho, o cuidado de Deus? Nós, criaturas tão pequenas, mas a gente entende que em Cristo Deus demonstrou o amor dele para com a gente. A gente entende que a graça de Deus derramada em nós através do sacrifício de Jesus é a causa da gente não ser consumido todas as manhãs e a causa da gente poder passar a eternidade junto com ele. Mas que a gente sempre esteja lembrando de que a vida é breve, de que o nosso tempo aqui é curto. E por conta disso, por causa dessas coisas, a gente consiga estar sempre prestando atenção naquilo que é importante. Nunca deixando de lado o que é primordial. O tempo com o Senhor, poder meditar na palavra, ouvir a voz de Deus, falar do Evangelho para outras pessoas, estar em comunhão com os irmãos. Que esse momento de culto seja sobre isso. Pelo menos a princípio, onde você consiga ter algum tipo de reflexão sobre, pensando de que a vida é curta. O que eu posso fazer com o recurso que eu tenho, que é o tempo? Onde eu tenho empregado o tempo que Deus tem me dado? Será que eu tenho focado no que é importante, ou eu só tenho vivido a minha vida, deixando o tempo me empurrar e a vida me levar? Mas que isso nunca saia da mente de vocês. Lembrando de que o Deus que cuida, o Deus que ama, também é rei sobre todas as coisas, o Senhor sobre todas as coisas, digno de ser louvado e adorado. E que a gente, como igreja, consiga fazer isso essa manhã. O Daniel vai estar ministrando um louvor pra gente. Eu vou fazer uma oração. Peço que você me acompanhe em oração. Depois dessa oração, a gente louva junto como igreja. Pai, obrigado porque a tua mão poderosa nos sustenta. Obrigado porque, embora em tamanho sejamos desprezíveis, ainda assim o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Eu peço que o Senhor enche o nosso coração de amor, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão, a ponto que da nossa boca transborde louvores a você. Pai, nos usa para a tua glória, nos usa para o louvor do teu nome. Que esse momento de reflexão que a gente tem vivido como nação possa ser um momento onde pessoas venham conhecer você. Que a gente entende que no luto há sabedoria. Eu peço que mais uma vez o Senhor seja engrandecido entre nós, engrandecido através de nós, e que o Senhor receba os nossos louvores. Em nome de Jesus. Amém.
convido a igreja a se pôr de pé, que vocês puderem. A gente está começando com uma canção. É um reflexo do Salmos capítulo 139. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá também Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 13 a 14.
Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Senhor Deus, Pai, nesse momento, Senhor Deus, aqui a gente pede, Pai, que o Senhor venha estar visitando os nossos corações, estando em nosso meio, Senhor Deus, nos fazendo refletir, meditar na Tua Palavra, entender mais do que o que nós devemos fazer, mais do que o Senhor é. Que a gente possa lembrar, Senhor Deus, da Tua Palavra dia e noite, que a gente possa meditar nela, Senhor Deus, que a gente possa lembrar da lei, Senhor Deus, do julgamento, Senhor Deus, da justiça, Senhor Deus, mas também da misericórdia. Que a gente lembre a cada segundo, Senhor Deus, que não é por mérito nosso a nossa salvação, é porque o Senhor nos amou e derramou o seu sangue para nos salvar e libertar. Que isso esteja sempre em nossas mentes, Senhor Deus. Que a gente não ache que somos por nós, Senhor Deus, que seremos salvos, Senhor Deus, mas é somente por Ti, Senhor Deus, pela Tua graça. Mas que não seja, Senhor Deus, nesse pensamento que a gente pense que a gente pode pecar à vontade, Senhor Deus. Que a gente reflita a cada dia, a cada noite, que devemos viver por amor a Ti. E que quando pecamos tão somente contra Ti. Assiste nossos corações, faça que a gente possa entender Seu amor, Seu grande amor e cantar com alegria, Senhor Deus, com meditação sobre Seu amor. Esse amor que nos preenche, esse amor que nos guarda, esse amor que nos envolve. E nos envolve essa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Estamos cantando o Senhor de Deus.
se quiserem sentar. Cada um dê conforme ele terminou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, por Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A gente geralmente lê esse versículo todo domingo e às vezes passa batido algumas coisas que repetimos. Que seja com alegria tudo que a gente fizer para Deus, pela forma como a gente cantou aqui, em glorificar Ele, em saber sobre a salvação, refletir sobre a salvação dEle, sobre o amor dEle pelo sacrifício dEle. Que esse momento aqui também seja um momento de alegria, seja um momento de entender que a gente está contribuindo com o reino para crescimento, para que mais pessoas cantem assim como a gente cantou essa manhã. Senhor Deus, Pai, esteja movendo nossos corações a Te adorar, a Te bendizer, a entender que devemos confiar somente em Ti, Senhor Deus, e que a Sua salvação basta para nós, que a Sua vida em nós basta, Pai. Por mais todas as dificuldades, Senhor Deus, por mais todas as necessidades, Senhor Deus, sabendo que a gente tem o Senhor, Pai, a gente tem tudo que a gente precisa. Que seja mais esse momento, Senhor Deus, um momento de confiança, um momento de entender que o que estamos depositando aqui, Senhor Deus, é para o crescimento do Seu reino, é para a manutenção do Seu reino, é para o cuidado de outras pessoas, Senhor Deus, para que Seu Evangelho seja proclamado por toda essa terra, Pai. Que esse momento, Senhor Deus, é mais um momento, Senhor Deus, da nossa missão aqui na terra, que é de anunciar as boas novas, Senhor. Que a gente tenha isso em mente, Senhor Deus, que a gente contribua, Senhor Deus, com alegria, não com pesar ou por obrigação. Pois a gente sabe que o Senhor ama quem dá com alegria, quem tem um amor genuíno, um amor por Ti, pelos irmãos, Senhor Deus, pela Tua igreja, Pai. Que isso esteja fincado nos nossos corações. É o que eu te peço e que te oro, em nome de Jesus. Amém. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes, envelope vermelho e envelope preto. Vermelho para as ofertas e preto para os dízimos. O texto da igreja está ontem lá. E lá atrás, acredito que a Luísa está com a maquininha, ou alguém está com a maquininha, ou já não está mais, não está mais com a maquininha. A gente vai sentir no seu coração a vontade de estar contribuindo. Para eu ver, saber quem está aqui, quem não está. A gente faz o relatório. Estou brincando. Tudo bem com vocês? Tudo? Tudo. Muito bem. Vamos orar para as crianças? Cadê eles? Estão aí? Vocês podem vir aqui à frente? Isso aí, vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer assim, ó. Vamos orar, irmãos, por eles. Pai querido, obrigado pela vida dos nossos filhos. Uma bênção, Senhor, para as nossas vidas. Ao cuidar deles, percebemos o teu cuidado conosco. Fazemos de tudo, Senhor, por eles. O
Senhor conhece os nossos corações, sabe o quanto nós os amamos. Mas nós queremos te pedir que esse amor que sentimos por eles possa estar submisso ao amor que o Senhor sente por eles. Porque o seu amor os livrará do pecado, os livrará da morte eterna. O nosso amor, ele tem os seus limites, ele tem os seus próprios interesses. Mas nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que, como pais, nós possamos ser, antes de sermos pais, instrumentos nas tuas mãos, para que os nossos filhos, eles sejam bênçãos a Deus, eles sejam instrumentos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos que vamos. Bem, muitos de nós estamos chocados, né, por conta da morte de uma cantora que foi notícia nesse final de semana em todo o nosso país, inclusive fora dele. E muito se questiona a respeito da vida, das surpresas que existem diante daquilo que a gente planeja, diante daquilo que a gente quer fazer e viver. E de repente nós somos meio que sacados desse mundo, tirados daqui, sem que a impressão que se dá, a impressão que nós temos é que as pessoas são tiradas sem que elas se preparem, sem que elas estejam esperando de fato esse momento. É óbvio que a gente sempre vai ligar esse preparo ou essa coisa de estar meio que preparado mais para frente, né? Quando dizem que o ser humano ele tem um tempo de vida até os seus 70 anos, a estatística diz isso, e quando você passa disso é hora extra, né? Vamos botar assim, você está no lucro, mas a expectativa é que até os 70. Então, quando acontece algo antes disso, ou da forma como acontece, não tem jeito, pega a gente de surpresa, mexe com o nosso coração, nos deixa triste e nos faz questionar algumas coisas. Só, irmãos, que existe uma outra realidade. E eu não quero aqui ser duro com vocês, até porque também fiquei chocado quando soube da notícia. De repente. Mas a Bíblia ela nos mostra uma outra realidade. E para vivermos essa outra realidade, nós precisamos, de fato, estar bem alimentados com a palavra de Deus. Não existe outra maneira de nós encararmos essas coisas sem que exista equilíbrio na nossa vida, sem que exista equilíbrio nas nossas emoções e nas nossas falas diante desses acontecimentos. Com certeza, a morte dessa cantora fez com que muitas outras pessoas, outros artistas, por exemplo, repensassem a sua vida. Mas vocês podem ter certeza que muitos deles não repensaram a vida na questão de perdê-la, no sentido de não estarem diante de Deus. Pensaram na estrutura que deixarão aqui, pensaram em recursos que podem trazer para eles mais segurança, pensaram em estar mais próximo dos seus familiares, valorizaram algumas coisas, mas infelizmente muitos deles valorizaram coisas com respeito a essa vida. Porque só o Evangelho pode abrir a nossa mente e fazer a gente enxergar além disso. Se o Evangelho não chegar ao coração dessas pessoas, eles não entenderão que morrer com pouca idade ou com muita idade é plano de Deus. É plano de Deus. O meu desejo é que
nós como cristãos, quando nós sairmos dessa vida com pouca ou com muita idade, Deus, de fato, tenha prazer na minha e na sua morte. Porque se isso acontecer, e eu creio que vai acontecer para aqueles que são filhos de Deus, a Bíblia diz isso, significa que no tempo em que nós vivemos aqui, nós cumprimos o chamado de Deus. Então ele diz, eu fiquei feliz. Eu estou feliz porque fulano ou fulana cumpriu o propósito dele, viveu conforme eu havia planejado, viveu aquilo que eu tinha para a vida dele. Então, muitas dessas pessoas que hoje refletem sobre a morte dessa moça, muito querida, uma rede social enorme, fazendo muitos lugares pararem para prestar homenagem, eu tenho certeza que muitas delas pensaram a respeito da vida, mas infelizmente de uma forma muito vazia, muito simples, de uma forma se referindo apenas a essa vida. Eu estou fazendo esse comentário, mas eu nem sei se o que eu vou falar vai ter a ver com isso. Mas na verdade eu queria chamar a sua e a minha atenção para que nesses momentos nós avaliássemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Alguns de nós nos entristecemos com essa situação porque parecia que, pelo fato da pessoa ser tão popular, tão presente com as suas músicas, simples, se comunicava com todos, a impressão que nós sentimos ou tivemos no momento, muitos de nós tivemos, é que como se nós tivéssemos perdido uma pessoa da nossa família muito próxima. Muito próxima. Uma das coisas que muito se falou é que, de fato, ela era assim, muito próxima do povo, das pessoas, com suas boas obras, com as suas boas intenções. Então a gente tem esse sentimento de que parece que nós perdemos alguém que fazia parte do nosso dia a dia da nossa vida. Agora, se envergonhem diante de Deus junto comigo. O nosso desejo e muita da nossa tristeza hoje é porque nós gostaríamos muito que essa moça, assim como outros, não tivessem suas vidas ceifadas como tiveram. Porque ela era nova, porque ela tem um filho que vai fazer 2 anos, porque ela tinha uma carreira brilhante pela frente. Mas olha a vergonha que o Evangelho vai fazer eu e você passarmos nessa hora. Desejamos, muitos lamentaram a morte, mas nem um dia sequer das nossas vidas, nem eu nem você. Ao conhecer a vida dessa moça, ao ver a sua trajetória, saber que com toda a sua fama, com toda a sua riqueza, com toda a sua boa obra, com toda a sua ação social, com tudo o que fazia, caminhava a passos largos para o inferno. Nunca ela foi motivo das minhas e das tuas orações. Mas nos entristecemos porque ela morreu. Ficamos tristes porque gostaríamos que ela não tivesse perdido a vida, não só ela como aquelas outras pessoas que estavam lá. E eu não estou sendo aqui, irmãos, duro, pesado. Eu só estou querendo chamar a minha e a sua atenção para que quando você olhar para essas pessoas, quando eu e você, de alguma maneira, nos conectarmos com as pessoas desse mundo, principalmente com aquelas nas quais chamam a nossa atenção e tem de nós um certo respeito, um certo carinho, leve a mim e a você, acima de tudo,
olhar para elas como pecadoras que precisam da graça de Deus. Foi dessa forma que Cristo olhou para mim e para você. Ele não olhou para você por conta da sua rede social. Ele não olhou para você por conta das coisas boas que você fazia, por onde você morava. Ele não olhou para você porque você, quando era criança, era um bom filho. Ele não olhou para você porque, como esposo, você honra a sua esposa. Quando ele olhou para você, ele viu que mesmo praticando essas coisas longe dele, você estava indo em direção ao inferno. E você fez parte do plano dele de salvação. Lamentamos a vida dessas pessoas porque gostaríamos que elas continuassem aqui fazendo aquilo que elas estavam fazendo. Porque diante dos nossos olhos essas pessoas trazem muita alegria à vida das pessoas. As pessoas se alegram, cantam, ficam felizes, pessoas choram. Pessoas simples que nunca chegaram diante de um famoso têm a oportunidade de chegar, de tirar uma foto, de abraçar. Mas esquecem que o verdadeiro sentido da vida para o ser humano é o encontro dele com Jesus Cristo. Eu não lembro da frase certinha de Spurgeon, mas ele tem algo fantástico, que ele dizia mais ou menos assim: eu não terei dificuldade de entrar na vida eterna por conta daqueles que foram para o inferno. Isso não vai me abalar. Mas ele continua dizendo o seguinte: porque aqueles que vão para o inferno vão por conta própria, porque se depender dele, ele vai estar todos os dias de joelho orando e dizendo: não vá por esse caminho, que esse caminho é de morte. Vocês vão ter que passar por cima de mim. Depois você procura a frase lá certinho, você vai ver. Estou só parafraseando aqui, mostrando para vocês. E aí, quando a gente percebe todo esse cenário, a gente também percebe um pouco de fragilidade nos nossos corações, a gente percebe um pouco de fragilidade no nosso conhecimento, fragilidade na nossa vida diante das situações. Eu também fiquei triste. Eu também lamentei, muito jovem, muitos planos. A gente pensa na família, nos pais, no filho. Não vai ter talvez nenhuma lembrança da mãe, a não ser as fotos, os vídeos. Isso toca no nosso coração, isso mexe com a gente, isso traz uma dor horrível. Mas ainda assim isso não nos leva a fazer o que Spurgeon, por exemplo, fez e tantos outros fizeram. Bem, mas eu queria falar com vocês bem rápido nessa manhã, até por conta do meu comentário ter sido longo, a respeito do texto de Isaías 55, verso 1. Ele diz o seguinte: sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Vinho e leite. Nós temos aqui duas descrições do Evangelho, sendo comparado a dois elementos: o vinho e o leite. Vinho tem várias explicações bíblicas a respeito do vinho, e o leite, ele é visto como algo mais comum, Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui que consegue comer, almoçar e jantar sem arroz? Ou sempre tem que ter um arrozinho? De preferência, né? Fresquinho na hora.
A maioria come sem arroz, isso é bom. Feijão. Tem alguém aqui que não abre mão do feijãozinho? O Juninho não abre mão do feijão, Paulo. Feijão é sempre importante, né? Arroz, né? Feijão não tem jeito. Ainda mais quando ele vem carregado, né? Aí que é melhor ainda. Então, rabo de porco, orelha, garganta, eita, tem gente que gosta, né? Mas são pratos do dia a dia, são comuns, né, à mesa do ser humano, que fazem uma grande diferença na nossa vida e sustenta. Bem, eu estava lendo um pouco sobre o leite, não sei se você já teve a curiosidade de ir um pouquinho além sobre o leite, e eu não sabia de um negócio, e aí eu, de fato, eu sou muito ignorante. Eu sempre soube que o leite é importante nos primeiros meses de vida de um recém-nascido, né? De uma criança quando nasce. Assim também, é no mundo animal. Eles precisam daquele período de amamentação. E aí eu fui ver tanta importância é essa do leite, né? Leite é alimento forte para a criança e tal, aquela coisa toda. Mas eu estava vendo que o leite, ele ajuda em tudo no corpo humano. Ele ajuda nos ossos, nos nervos, no músculo, na carne. Ele ajuda em tudo que você possa imaginar. Eu não sabia que o leite tinha vitamina para tudo no seu corpo. Eu imaginava que você tivesse que ter outras coisas para somar ali, para que a criança ou aquele animal recém-nascido tivesse que ter, mas não, o leite ele é suficiente para isso tudo. Chega uma hora que você para, porque não precisa mais, porque agora ele já está firme, ele já pode caminhar, vamos dizer assim, ele está pronto. O que vai vir agora são algumas coisas para te ajudar dali para frente. Sabe quando você lê o texto lá de Mateus, a casa edificada sobre a rocha? Ou seja, está firme. Vão vir as dificuldades, você não vai cair. Vai vir um arranhãozinho, né? Esqueceu a janela aberta, vai entrar água, vai molhar tudo, vai estragar o móvel. Então você tem uns detalhes para fazer. Mas a casa ela não cai. É um telhado que quebra. A última que teve aí, Fora os telhados lá de casa, quebrou tudo. Então acontece, mas a casa continuou firme, está edificada, está firme. Então o leite, ele te edifica, ele te sustenta para a vida. Para a vida. Agora, quando a gente pensa no vinho, a Bíblia vai falar de vinho sobre alegria. Algo que traz prazer, momento de comemoração, de alegria. Só que o vinho, antes dele ser servido, antes dele chegar no seu momento ideal de ser consumido, de ser degustado, ele passa por um processo. E esse processo é longo. Não é rápido. É um processo até muito bonito. Você já teve a oportunidade de ir numa vinícola? Muito legal. Então, quando eu penso no leite, quando eu penso no vinho, eu faço duas distinções. Eu penso que o leite, ele vai me dar sustância para o dia a dia. É o evangelho sendo vivido todos os dias, fazendo parte da minha vida todos os dias. É aquele momento de devocional, é o momento de uma leitura, é o momento de conversar com um amigo, é o momento de conversar com o filho. O evangelho está ali nas minhas orações, nas minhas gratidões a Deus. Ele faz parte da minha vida quando eu saio e tenho a oportunidade de evangelizar alguém, de falar do amor de Cristo. O evangelho está comigo quando eu estou num momento triste, talvez num velório, num lugar onde estão todos tristes, mas o evangelho está ali comigo. Ele é aquele, desculpa o termo, não estou diminuindo, mas ele é aquele prato do dia a dia, que você não pode deixar de ter, que é de fácil acesso. Ele está ali para te sustentar naqueles momentos.
Ele faz parte da sua vida. Ele está com você na hora que você está levando o seu filho para uma escola, para um futebol, quando você está indo para um mercado, por exemplo, fazer compra com a sua esposa. Ele está com você. Ele é aquele arroz, aquele feijão, aquela batata frita, aquele nuggets, inferno. Vai melhorando, hein? Ele é aquele prato do dia a dia. Está com você. Agora, e o vinho? Que é preparado, que passa por vários processos, que a Bíblia vai sinalizar ele para mim e para você como um momento de alegria, um momento de festa, de comemoração. O vinho é aquele momento em que eu e você estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Uma notícia que chegou, uma enfermidade que se abateu, um vento forte, uma mudança repentina na vida. Chega o vinho. Ele chega nessa hora em que você está extremamente caído, em que o prato do dia a dia, em que as refeições diárias, elas não estão conseguindo exercer ou fazer aquilo que ela precisava. Você precisa de algo mais. E esse algo mais vai falar para mim e para você a respeito de consolo, de esperança. Quando a gente vê aquela multidão, aquelas pessoas chorando, desesperadas, muitos declarando que a vida parou, acabou, que não sabem mais o que fazer, não sabem mais como viver sem determinada pessoa. O vinho, ele entra nesse momento para mostrar para mim e para você que a vida não acabou, que não existe um momento de comemoração, porque alguém sofreu, passou por vários processos, para que um dia eu e você pudéssemos comemorar a vitória. Mas para que tenha essa comemoração, o Evangelho, o leite, ele precisa estar muito forte em mim e você. porque ele é o que dá a base. É através do prato do dia a dia, é através dessa comida, que é o Evangelho, que você vai ter força para suportar os dias piores. E não só suportar, mas saber que nos dias piores, além do leite, você tem o vinho. Só que muitos de nós, muitas pessoas hoje, abriram mão do vinho e do leite. Estão Se alimentando de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. O Evangelho ele te dá a vida, a força para o dia a dia. O vinho aponta para mim e para você que existem momentos de comemoração. Momentos de dizer o seguinte: eu estava dessa forma, mas Deus me ajudou. Eu estava passando por esse momento, mas Deus me sustentou. Só que existem outros alimentos, Outras maneiras de nós olharmos as Escrituras, em que elas não nos trazem força, elas não nos trazem substância, equilíbrio, elas simplesmente enchem o nosso ego. Mas elas não nos colocam de joelhos diante das situações, elas não nos fazem refletir num momento como esse a respeito da vida, de forma correta. quando não temos esses alimentos, ou quando nos alimentamos
de coisas que na verdade só enche o nosso ego, só faz com que eu mostre para as pessoas a força que eu tenho com aquilo que eu como. Isso faz com que não mude nada. Simplesmente eu estou me vendendo, me apresentando ou mostrando para as pessoas daquilo que eu sou capaz. Mas não é isso que se alimentar do leite e do vinho significa. não é isso. Se alimentar do leite e do vinho significa. Se alimentar do leite e do vinho significa para mim e para você que a graça de Deus ela é suficiente nas nossas vidas. Que virão dias maus, mas nós não perderemos a esperança. Nós não perderemos a esperança. É triste ver toda essa cena, tudo isso que aconteceu. Porque, infelizmente, irmãos, não é Novidade para mim e para você, e nós não podemos botar panos quentes em cima disso. A Bíblia é clara que aqueles que morrem sem Cristo, no dia em que ressuscitarem e se apresentarem diante de Deus, terão o seu julgamento, serão destinados ao inferno. Isso é um ponto. Quando eu e você não comemos, não bebemos do leite e do vinho, nós entramos em discussões teológicas que não fazem sentido para a vida daqueles que estão vivos, porque na verdade nós só queremos descobrir e falar de coisas daquilo, para aquelas pessoas das pessoas que já morreram. Nós estamos às vezes diante de pessoas vivas, Temos a oportunidade de alimentá-las, falar do leite e do vinho, mas nós preferimos falar daquilo que já passou. Criamos ideias na nossa cabeça de como, o que aconteceu, como vai ser. Não me interessa mais, passou, morreu, foi embora. ou eu vou ter esperança de que um dia eu vou encontrá-lo de novo, ou eu não vou encontrá-lo de novo. E se eu penso na possibilidade de não encontrá-lo de novo, eu tenho que lutar pela vida dela ou dele enquanto está vivo. Então, eu e você precisamos dar todos os dias para as pessoas que estão à nossa volta o leite. Precisamos sentar com eles à mesa no momento de dificuldade e falar: hoje nós vamos provar do vinho porque Deus nos deu a vitória diante de determinada situação. E quando eu penso em tudo isso, fico triste, sim, mas aumenta ainda mais a minha esperança e me dá muita alegria em saber que um dia eu estarei diante do meu Deus quando eu morrer. E eu vou lutar, irmãos, para que aqueles que Deus colocou à minha volta, para que eles também estejam lá. Porque depois que eles morrerem, nada mais eu posso fazer. Paulo, quando estava falando para os Tessalonicenses, para o povo, ele falou um pouco sobre isso, para que eles não ficassem tristes com aqueles que dormiam, com aqueles que estavam mortos, que eles não fossem ignorantes nesse sentido, porque Paulo estava sinalizando para eles sobre uma esperança de alguém que ia morrer e encontrar com o Senhor. E Paulo fala: nós vamos ressuscitar, nós vamos estar diante de Deus. É isso que eu tenho que falar para as pessoas, é isso que eu tenho que pregar sobre essa esperança. E aí, eu queria encerrar te fazendo uma pergunta. Talvez você diga assim: eu não vou poder responder isso para você. Ela é bem pesada. Mas você acha que quando você morrer, quando alguns amigos teus morrerem, quando a
sua família morrer, você vai encontrar com eles no céu? ao mesmo tempo que essa pergunta ela pode te trazer um pouquinho de apreensão, de angústia, o meu desejo é que ela traga esperança no seu coração, porque ainda há tempo de você falar do Evangelho para as pessoas, de você falar do Evangelho para os seus amigos, de você falar do Evangelho para a sua família. Pensa como estão indo as coisas na tua casa, pensa como estão indo as coisas no seu trabalho, no seu dia a dia, pensa nisso. Está valendo a pena continuar nesse tipo de conversa? Está valendo a pena você continuar nesse tipo de vida? Está valendo a pena? Quando você olha para a vida dos seus filhos, eles estão sendo alimentados com esse leite? Ou eles estão sendo alimentados de teologia simplesmente? Nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos criando ou ensinando o nosso cônjuge a viver esse evangelho em todos os lugares da vida, ou nós estamos simplesmente colocando sobre eles letras, letras e letras, para que quando estiverem lá fora, diante de algumas situações, eles citem autores, frases bonitas, mas não vivem. Mas não vivem. Talvez hoje, para mim e para você, O resumo dessa mensagem seja: volte a se alimentar do leite. Volte a rever o leite. Muitos de nós aqui estamos deixando passar a oportunidade de celebrar a mesa com o vinho da alegria, da esperança. Será que hoje nós tenhamos a condição de sentar à mesa com a nossa família e nos alegrarmos porque um dia nos veremos na vida eterna? Ou infelizmente nós vamos olhar para a nossa mesa e ainda ter dúvida? salvação pertence a Deus. Mas lembre-se da frase que eu falei para vocês de Spurgeon. Meu filho, ou minha filha, ou um irmão, ou uma irmã, um amigo, pode ir para o inferno, mas eu não entrarei no céu com a minha consciência pesada, porque eu estarei lá na porta todos os dias, com as minhas orações, impedindo que ele entre ali. Irmãos, eu não meditei nisso e vim aqui pregar para vocês. É simples, mas me sacudiu também. É simples, mas falou muito comigo. Muito. Eu sei que a Bíblia ela traz grandes revelações em temas complexos. Mas procure o alimento do dia a dia. Para a sua família, para o ambiente de trabalho, fale daquilo que ao engolir traz transformação na alma. Pregue aquilo que ao ouvir muda o coração. Muda o coração. Se o que você está fazendo até hoje não está gerando vida, ore a Deus e muda a sua maneira de levar esse alimento para dentro da sua casa, para as pessoas com as quais você tem se relacionado.
Queria pedir para que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Como eu lembrei e citei para vocês, Paulo em Tessalonicenses o que Paulo estava dizendo é o que eu e você devemos dizer Para as pessoas quando vivem esses momentos trágicos da vida. Você está triste, está chorando agora, a dor é grande, de fato é, mas eu quero falar sobre uma esperança. Eu não quero falar o que aconteceu com quem já foi, mas eu quero falar Dessa esperança. Eu quero falar da oportunidade que você tem hoje de viver essa vida. É o momento em que você partir dela, você se encontrar com o seu Salvador e ter a vida eterna. Isso enche os seus olhos? Isso mexe com o teu coração? Mexe. Isso é verdade. E pode ser verdade na vida também dos seus amigos. Pode ser verdade na vida da sua família. Mas nós precisamos nos alimentarmos do leite. E precisamos entender de fato esse vinho que em Isaías nós lemos. Ele disse: vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vida sólida, firme e de alegria e de esperança. Leite, força, solidez, firmeza. Vinho, alegria, esperança. Alegria e esperança, independente dos momentos e das situações. Independente do momento e das situações. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, tem hora que parece que estamos dentro de um filme. Parece que tem hora que a realidade ela nos assusta a ponto de querermos que ela seja simplesmente uma ficção. Mas é a vida. É a vida. Vida real. Se fôssemos pensar, Senhor, por quantas coisas nós deveríamos orar, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos, não nos levantaríamos nunca mais dessa prostração. Pensamos na nossa família, nos nossos amigos. Isso nos faz pensar que deveríamos estar de joelhos por muito tempo. Quando pensamos até mesmo na igreja, quando pensamos até mesmo na nossa vida, nas respostas que a nossa vida dá diante de algumas coisas, Senhor, nós deveríamos estar de joelhos, clamando ao Senhor por entendimento e por consciência de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor faz. Deus nos ajuda a compreender, a viver o Evangelho de tal forma que, se viver o Evangelho não tivesse nada além da morte, nós viveríamos felizes. Tamanho é a vontade, a bênção que é viver na tua presença.
Se entendermos isso, Senhor, significa que ir para o céu não é simplesmente querer se livrar do sofrimento, querer diminuir as dores, ou simplesmente ter paz. Ir para o céu, estar na tua presença, tem que significar para mim e para a tua igreja que é o momento em que viveremos, onde nunca mais pecaremos contra o Senhor. Deus, como eu desejo isso, nunca mais pecar contra o Senhor. Estar no céu significa estar na presença de Deus o tempo todo, sem pecar contra Ele, sem entristecer. E que esse seja, Senhor, o nosso entendimento. Pai, obrigado por esses elementos que representam o teu corpo. E nós estamos aqui diante de um elemento que simboliza o teu sangue, o suco de uva, o vinho, o cálice, que nos faz comemorar com muita alegria a sua morte, porque o Senhor ressuscitou. Ter o vinho em nossos corações significa que tivemos um tempo de dor, mas que ele passou, e agora nós estamos comemorando, agora nós estamos felizes. É isso que nós vamos fazer nesse momento: comer do pão, beber do cálice, comemorando a tua ressurreição. E isso nos aponta para aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Também seremos ressuscitados junto contigo. Viveremos contigo, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou, nós vamos ressuscitar. É isso que nós queremos falar para as pessoas. É isso que nós queremos pregar para os nossos filhos. É isso que nós queremos falar onde quer que nós estivermos. Nos ajuda, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem servir. Como
corações, Senhor Deus, proclame mais de Ti, Pai. Que Deus que Tu és, Senhor Deus. Nós vamos passar para o CTM, mas antes eu queria fazer uma oração por alguns irmãos que estão fazendo prova. Alguns não estão aqui, estão em lugares aí distantes fazendo prova. Eu queria orar por eles. Então, eu queria que você ficasse de pé, que logo depois da oração você vai poder tomar um café, ir lá fora, beber uma água e depois, para aqueles que vão ficar, retornar para o nosso CTM. Tá bom? Feche seus olhos, por favor. Deus, eu quero te pedir nesse momento pela vida dos nossos irmãos, amigos e tantas outras pessoas que estão diante desse desafio hoje, fazendo provas, ó Deus, para conseguirem uma vaga de emprego. O Senhor conhece o coração de cada um deles, o Senhor sabe de todas as suas necessidades. Nós queremos que para aqueles que são cristãos, os movimentos em suas vidas não são feitos por acaso. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, o Senhor os abençoe. O Senhor os ajude naquilo que eles leram, estudaram. Isso traga à mente, ajude no desenvolver das questões. Deus, em nome de Jesus, traga paz ao coração, tira todo e qualquer nervosismo, tudo que possa impedi-los de desenvolverem bem
esse tempo em que estarão fazendo essas provas. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Peço que esse período que teremos agora de estudo seja uma bênção Bênção nas nossas vidas, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.